Olá, alunos e alunas do canal, sejam bem-vindos mais uma vez na continuidade desse nosso curso utilizando Android e PHP. Na última aula implementamos a nossa base de dados chamada PHP Android Aula e a nossa tabela de usuários. Agora nessa aula nós vamos criar no Slim Framework a configuração que nós vamos estar utilizando para realizar a conexão com a base de dados. A primeiro momento eu vou criar aqui a configuração, não vou criar a conexão em si, vou deixar isso para a próxima aula, para esse vídeo não ficar muito grande, mas nós vamos criar primeiro essas configurações, criando aqui o nosso container, já com uma estrutura já básica pronta, para depois, posteriormente, a gente continuar a configuração da nossa conexão. Então, primeiro, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar aqui, ó, vamos abrir aqui o arquivo settings e vamos criar nesse arquivo os valores que vão ser responsáveis por armazenar a nossa conexão com o nosso banco de dados. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Em settings, nós vamos criar aqui os seguintes valores. O nome desses valores não necessariamente precisam ser os mesmos valores, pois esses valores que eu estou colocando aqui são arquivos criados pelo próprio usuário que está desenvolvendo a aplicação. Não necessariamente precisa ser igual ao que eu vou estar colocando aqui. Não é uma estrutura básica do Slim. Então vamos colocar aqui database, que vai ser o nome do arquivo de configuração que nós vamos estar colocando. Vou colocar aqui, ó, a mesma estrutura, lembrando que quando eu vou criar um arquivo de configuração, se ele vai ter uma lista de valores, eu tenho que colocar aqui entre colchetes. Então vamos colocar da seguinte maneira aqui, ó. Sim, lembro de colocar aqui uma vírgula para separar essas configurações, tá? E vamos colocar aqui os valores que a gente quer, que seria aqui o host, que vai ser o endereço aonde que está a minha base de dados, que neste nosso caso aqui vai ser localhost, vírgula. O segundo campo que eu vou estar colocando, que eu vou chamar de username, que vai ser o nome do usuário da base de dados, que no MySQL por padrão é root. O segundo campo vai ser password, que vai ser vazio, pois no campo aqui, como a gente não configurou, não mudou nada da nossa base de dados, o usuário root é o padrão e a senha aqui é vazia. E por fim, vai ser aqui o nome da base de dados, database, PHP Android Aula. Então vai ser esse mesmo nome que eu estou utilizando aqui na base de dados. Então, gente, só para poder frisar aqui, ó, esses valores que a gente colocou, frisando novamente, não precisa ser exatamente conforme eu coloquei aqui. Você pode chamar aqui de base de dados, pode chamar aqui de usuário, senha, banco de dados, isso não importa, tá? Isso vai depender de como que você quer colocar e definir o seu arquivo de configuração. Então vamos salvar aqui. Agora vamos vir aqui no arquivo dependências.php para que nós possamos criar um container que vai acessar esse arquivo de configuração. Aqui, ó, nesse arquivo já tem, ó, algumas configurações criadas por padrão pelo Slim Framework. A gente vai chegar a utilizar, por exemplo, aqui o logger durante a nossa conexão. Para criar aqui um container, a estrutura é exatamente a mesma aqui dos outros que já foram criados. A gente vai colocar da seguinte maneira. Eu vou até copiar aqui, ó, essa configuração aqui, ó, copiar aqui, fecho chaves, ponto e vírgula, somente para poder adiantar. E vou alterar aqui esse nome. Então, vejam só que cada container ele tem um nome diferente. Então, o nome que eu vou colocar aqui vai ser database. Eu estou colocando esse nome aqui simplesmente para poder facilitar na hora de recuperar os valores. Não quer dizer que eu coloquei lá, por exemplo, aqui no arquivo de configuração database, aqui no meu container eu também tenho que colocar database, apenas para poder facilitar na hora que a gente for recuperar um determinado recurso. Vamos salvar. Vou utilizar também aqui para que nós possamos recuperar
o logger da aplicação, eu vou utilizar aqui essa mesma configuração que foi utilizada para recuperar a configuração do logger. Só que nesse nosso caso, eu vou recuperar esse container aqui. Aí como que a gente faz para poder recuperar o container? Vou copiar aqui simplesmente para poder adiantar a digitação do código. Vou trocar o nome dessa variável aqui para logger. Eu não vou precisar dessa última parte aqui, pois eu quero recuperar o valor que já está cadastrado, que já foi registrado no meu container, que é esse carinha aqui, ó, logger. Então, eu vou estar recuperando a instância dessa classe que já foi implementada aqui pelo container. Então, esse log aqui vai me retornar essa referência que está aqui, ó, dessa classe aqui, ó, dessa classe logger. Então, o método get retorna o conteúdo do meu container e vai retornar a referência da minha classe que já está dentro do que foi declarado dentro do meu container. Vamos salvar aqui. E para poder recuperar a configuração do nosso arquivo settings, é o mesmo procedimento aqui, ó. Eu vou copiar aqui essa linha para que nós possamos também adiantar aqui o nosso código. Aqui, ó, ao invés de chamar de settings, eu vou colocar aqui database. Vamos colocar aqui, ó, set database, só para a gente poder saber que esse daqui é o arquivo de configuração da base de dados. E vamos colocar aqui, ó, database, pois eu estou recuperando o que? Essa variável C aqui, ó, vai me referir aqui a minha recuperação, o valor que eu quero recuperar, que nesse caso aqui dentro do meu container. Então aqui nesse settings vai ser aqui o settings, aí dentro do settings eu tenho o que? Database, que é onde que eu estou recuperando, através do método get. Então, dentro do settings, eu tenho mais o valor, que é o database. Então, aqui nesse caso, aqui está colocando entre colchetes para recuperar a referência desse valor, dessa minha configuração. Vamos salvar aqui. Vou criar aqui uma variável que depois, futuramente, eu vou estar utilizando ela para estar armazenando o retorno da minha conexão com a minha base de dados. Vou criar uma variável aqui chamada db, vou colocar ela aqui como null e vou colocar aqui um retorno. Essa minha variável db é onde que vai armazenar a conexão com a minha base de dados, ou seja, vai armazenar aqui a referência conforme essa classe log aqui. Vai ficar bem parecida com relação aqui à criação da instância. Lógico que nós vamos colocar a implementação para conectar na base de dados. Então, essa aula eu vou encerrar por aqui. Na próxima aula eu vou colocar aqui o código para conexão. Então, se vocês gostaram, curta aí o canal, curta aí o vídeo, não esqueça de ativar o sininho aí. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Na medida possível eu vou tentar responder para vocês aí. Então, aquele grande abraço e até a próxima aula.